Antigamente, antes da internet, o louquinho da esquina era o louquinho da esquina. Ele ficava lá na esquina, falava as idiotias dele, não tinha nenhuma repercussão. Né? Hoje, o louquinho da esquina, o que ele fala pode ser lido e assistido em qualquer país do mundo. A gente vive a adolescência da internet. A gente vive um período de adolescência da internet. As pessoas passaram a infância, que descobriram para que servia os seus órgãos genitais e agora estão transando loucamente sem pensar em consequências. É muita informação, então as pessoas são largas como o oceano e rasas como um pires, né? Tem opinião sobre tudo, mas não consegue aprofundar sobre nada. Os cordeirinhos claros andam com os cordeirinhos claros, os cordeirinhos escuros com os cordeirinhos escuros e os cordeirinhos do meio com os cordeirinhos do meio. Esse vassalo sujo da búlgara vermelha. Aí os leitores, como é que você permite uma coisa dessa? O cara tá te insultando no teu blog, falando, não, olha direito. Ele faz uma sátira do reacionário padrão. Tem um pessoal, o Rebola, o blog dele como é que é? Vermelhos não, o Rebola. Faz um bom contraponto. Sempre uma semana antes do primeiro turno das eleições, ou uma semana antes do segundo turno, surge uma denúncia bombástica. Aí ele fala, não, eu voto no sujeito, ele é bom por isso, por isso, por isso. Aí o outro fala, não, esse cara é ladrão e fez isso, isso, isso. Aí vem o outro cara e fala, não, mas ele é bom por causa disso, disso, disso. Eles funcionam assim como uma rede, né? O que um fala, o outro fala a mesma coisa. Você pode ver que a grande imprensa no Brasil, todos têm a mesma opinião. Você pega o Estadão, pega o Globo, pega a Folha de São Paulo e pega a Veja, a opinião deles, política e sobre economia, é igual em todos, idêntica. Então, claramente, né, esses esses agentes, né, jornalistas, né, ligados às organizações tradicionais e colunistas, né, da grande mídia, eles de fato têm o poder de iniciar a discussão política. Né? E eles têm uma estratégia, eles se retroalimentam uns aos outros. Né? O blog é uma plataforma para emitir opinião, né? É um diário, ele nasce como um diário pessoal. E no jornalismo ele assume rapidamente um formato em que o jornalista ele pode trazer não apenas aquilo que ao longo do dia dele, do cotidiano dele, acha interessante, acha relevante, ou seja, ele filtra. É o espaço do eu no jornalismo. É aquele espaço onde você pode exercer sua opinião, você pode construir enquadramentos pessoais sobre como pensar e como abordar as questões políticas. Ganha agora uma dimensão multimídia, ganha agora uma dimensão mais interativa. Em alguns casos, haverá um grupo econômico, como Estadão ou Folha, que vai apoiar e vai colocar um blogueiro no seu espaço. Eu era repórter já de política do Correio Popular, fazia a coluna do Checkmate interinamente, mas eu não era colunista. Não tinha espaço para escrever tudo que eu tinha no Correio Popular. Aí o Correio me ofereceu, eles mudaram o site, eles fizeram uma reestruturação no site do Correio e aí eles me ofereceram um blog. Não são blogs, eles têm um formato de blog, mas eles estão inseridos dentro de grandes portais de internet. Chama blog, poderia chamar de coluna, poderia chamar de qualquer coisa. Eu acho que um blog, ele tem muito mais a característica pessoal do autor. Autoral, ela tem eles têm a linguagem deles, muitas vezes chegam até a escrever na primeira pessoa, tal, fazer o discurso deles na primeira pessoa, mas eles são todos manietados por regras. Eles, por exemplo, dificilmente esses jornalistas respondem a um leitor. Se eu contratar um assistente, perde o caráter do blog, que na verdade é a minha visão de mundo. Né? Não é uma linha de pensar, mas para atender tal pessoa, não, se eu não posso responder o meu leitor, então eu não quero que ninguém responda. Eu tenho uma equipe, mas é a minha orientação. Né? Eu tenho repórteres que têm os seus próprios textos também. E tem material dos comentaristas, que são deles, né? Assinados e tudo aí. E conteúdo que eles trazem de outros sites e tudo, e sugerem para as discussões. Então a blogosfera seria um universo onde você tem os blogs, propriamente dito,
juntamente com milhares de pessoas que acessam aqueles blogs e que compartilham, na verdade, esses conteúdos nas redes sociais, nas diversas redes sociais, como o Facebook, como o Twitter, né? Tem um site aí que me contratou como colunista, que é o Brasil 247, e os leitores também eles ajudam a financiar a despesa do blog, gasta muito com telefone, deslocamento, então a gente tem umas despesas, mas dá lucro. Onde todos eles menos ganham dinheiro é em blog. Tem um tal de Brasil 247 que eu chamo de Brasil 171. Né? Esse é sistemático, basta ter qualquer fala, eles abrem a área de comentários com gente de a pior espécie, que xingam, atacam, caluniam, até ameaçam de morte. Gente de primeira. Tem também um senhor, tem lá o Luiz Nassif, que nós já tivemos alguns debates interessantes. Hoje a minha principal atividade jornalística é o blog, né? Minha coluna sai em alguns jornais aí, mas é subproduto. É o blog que é o ponto central aí. É possível viver de blog, sim. É claro que as pessoas olham e falam, Sakamoto, tá fácil. Eu estou há 8 anos escrevendo praticamente todos os dias, né? Então não é fácil, mas é possível. E meu blog demorou muito tempo para ser monetizado, assim, né? Então, para gerar audiência, tudo. De um lado, você tem o que é conhecido como Al-Qaeda eletrônica. Esses ganham muito dinheiro, eles recebem dinheiro diretamente dos bancos estatais, das empresas estatais, diretamente do governo, de governos estaduais, de empresas amigas do governo, que usam esses blogueiros tal, e que dão dinheiro para os blogueiros porque o governo manda dar. Então, você tem esses chapa branca, esses chamados policiais da verdade, como se fosse 1984. Os grandes blogs e os grandes blogueiros das grandes revistas não deixaram de ter anúncio público, inclusive. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, são anunciantes do Reinaldo Azevedo, né? Eu não ganho dinheiro com ele. De repente, se eu começasse a ganhar dinheiro, de repente, ele começar a vender publicidade. Mas aí a gente poderia discutir, mas será que vai influenciar no editorial? Eu acho que não, mas nunca se vendeu. Mas se eu ganhasse dinheiro, se pudesse pagar o meu salário, eu ficaria só com ele. Os que mais têm afinidade intelectual comigo, José Roberto de Toledo e o Ricardo Noblat. São os dois autores que têm uma visão crítica de alguns excessos dessa esquerda brasileira e tem uma visão também crítica com relação a alguns excessos da direita. Eles se situam, na minha visão, ideologicamente ao centro. Eu duvido que um fã do Noblat ou do Reinaldo Azevedo vai ler Azenha. Não vai ler Azenha. Assim como um fã do Azenha não vai ler Reinaldo Azevedo. Leio de todos os lados. São pessoas que eu tenho que ler para entender o pensamento. Na verdade, para entender o pensamento de outros campos. E eu leio pessoas que são do ponto de vista conservador, de todos os espectros políticos, né? Inclusive, é óbvio, eu leio o Reinaldo Azevedo, né? Então, o que eu acho, eu posso discordar totalmente do que ele fala. Eu leio a Veja também, eu posso discordar totalmente do que a Veja fala, mas é um ponto de vista e eu preciso ler e entender o ponto de vista. Inclusive para fortalecer o meu. A gente tem que ter humildade para saber que a minha matriz de interpretação do mundo não me dá resposta para tudo que eu preciso. Eu não estou no fla-flu. A formação política das pessoas, a educação política é muito ruim. A educação política deveria ser feita desde cedo, tanto em ambientes institucionais como a própria escola, como a gente deveria fomentar melhor a cultura política, a educação política, para as pessoas entenderem esses processos, né? E inclusive entender que o outro, o diferente, não é o meu inimigo. A ideia propriamente de independência eu não identifico nem nos blogs da grande imprensa, nem nos blogs da imprensa dita independente. Em todos os aspectos existem fortes vínculos com grupos ou políticos ou empresariais. Mas esses jornalistas da mídia tradicional, dos grandes meios de comunicação, eles realmente têm uma verdadeira aversão pela dita mídia alternativa e muito mais a blogs. Porque nós dizemos coisas que eles não podem dizer porque são empresas com interesses, empresas, muitas delas, como nessa grande mídia que eu falo, são empresas gigantescas, são impérios de comunicação. A mídia tradicional nos dias de hoje, ela vive de escândalos.
não querem ver a realidade, vivem num mundo que não existe. Para alguns nem caiu o muro de Berlim, eles não receberam ainda a notícia que há 25 anos, no dia 9 de novembro, caiu o muro. Então, e não há debate político, é uma seita, é uma coisa religiosa, não há nenhum questionamento, nenhuma dúvida. Eles são os fundamentalistas da política. E se tivessem poder absoluto e sonham ter, certamente eles já tinham fuzilado os seus opositores, entre os quais eu. Né? O público fica contente quando você admite que você errou, porque ele fala, poxa, eu posso confiar nesse cara. Mas não como faz a grande mídia, porque eles dão uma manchete em primeira página para acusar e o desmentido depois, ou a retificação, sai uma notinha lá embaixo, na última página do jornal. A interpretação, ela sempre está carregada de um pouco de opinião. E ela também tem que se basear em informação. Então, a melhor palavra para definir, melhor substantivo para definir é a interpretação, porque ela carrega os dois sentidos que estão ao lado dela. Você está pegando esse caldo, essa sopa maluca da internet, hipertélica, com muita informação, gerando desinformação, você faz uma seleção e interpreta para o seu leitor. Muitos blogueiros, eles pegam a reportagem, né, o texto, né, que saiu na mídia tradicional, na Folha ou no Globo, eles reproduzem e eles criticam em seguida. Né? E eles desconstroem aquelas reportagens. Né? O jornalismo ele ganha uma dimensão quando você tem os diversos ângulos de uma notícia sendo levantados simultaneamente. Quando você tem um ângulo só, você não está fazendo jornalismo. Você está fazendo campanha, você tem blogueiros que radicalizam a esquerda e tem aqueles que querem fazer o contraponto. Eu acho que o papel nobre do jornalismo é o contraponto. Esse é o papel do jornalista. Nós não somos feitos para poder aceitar qualquer coisa que nos falam. Nós somos feitos para poder investigar, para poder fazer boas matérias e para poder dar voz para as pessoas que não podem dar voz. Então, acho que o meu viés político é muito mais de denunciar. Eu leio toda hora, eu durmo muito pouco, inclusive, né? Eu leio jornais, eu leio revista, eu leio sites nacionais e internacionais, eu vejo TV, eu converso com as pessoas, eu converso com meus colegas que estão na redação. O professor Ariovaldo, ele não tenta se passar por uma pessoa real, é uma sátira, é um blog de humor. Tem um que o jornalista que foi muito engraçado, ele plantou uma notícia, um blog fake, Porsche do Sakamoto é roubado, né? Então, fazendo uma brincadeira, uma ironia com o que eu falo sempre com relação à propriedade privada, carro. E tem muitos leitores conservadores que acreditaram nisso e ficaram postando, veja, o Sakamoto tem um Porsche. Tem gente que acredita no sensacionalista, notícia do sensacionalista, notícia do Piauí Herald, que eu acho sensacionais o que eles fazem, de ironia do mundo. Tem gente que acredita. Falta amor no mundo, mas falta interpretação de texto, sabe? Muitos blogueiros pecam por excesso de opinião e pouca contextualização. Seria talvez interessante, mesmo num ato de defender um ponto de vista, escrafunchar números, contextualizar questões jurídicas, questões de ordem as mais variadas. Às vezes, quando você tem 100, 200, 500 mil comentários, são muito mais não se trava necessariamente um debate, é muito mais uma discussão surda. O debate mais qualificado, ele está na página do Facebook ligado ao blog. As pessoas trazem argumentos, discutem, debatem. Da mesma forma, o Twitter também é um pouco mais qualificado do que aquela enxurrada de comentários no blog. Porque as pessoas fazem de tudo para destruir ponte, para destruir a capacidade de diálogo, seja de um lado ou de outro. Você pode fazer a sua opção de mundo sem tapar os ouvidos, fechar os olhos para as outras opiniões. Você não consegue ver uma posição contraditória da Carta Capital na Carta Capital e você não consegue ver uma posição contraditória da Veja na Veja. Eu não gosto de blog que não tem espaço para antítese. Mesmo os de esquerda, hiper mega dogmáticos, que não conseguem enxergar o óbvio, ou pelo menos permitir que as pessoas contestem aquilo, eu tenho dificuldade de seguir. Porque daí vira seita, né? E seita não é bom nem para um lado, nem para o outro, não é saudável. Ela tem que ser permeável, ela tem que debater. O que eu gostei de blog é que, assim, você faz a notícia, só que a notícia é feita a 4 mãos. Você joga um negócio lá, aí tem uma outra pessoa comentando e vai elaborando e vai falando que não concordou. Então é meio que um espaço de debate e isso é bacana. Ontem
eu publiquei 3 posts. Só em curtidas no Facebook foi mais de 30 mil entre todos os posts ali, curtida, compartilhamento, essas coisas. Mas o Analytics me dá aí de impressões, em época normal, 700, 600, 1.000, 700, 800. Agora, na época da eleição, ele deve estar batendo aí 1,5 milhão, isso mês, né? De impressões. Mas depois da eleição cai. O Dória é um fenômeno da internet. É um vendedor de peça de carro que começou a fazer movimentos contra a mídia, depois passou a escrever, mas virou um colunista apreciável aí, né? Ele é militante, ele não nega isso. Nem sei quem é, graças a Deus. Eles se acham importantes, mas eles são inexpressivos. Falsificam até a audiência dos blogs, com robotizado e tal. Eles não valem nada, não valem inclusive nem na audiência. Coloquei o meu blog, que na verdade ele está linkado ao site de São Paulo, da Bandeirantes São Paulo. E ele é um dos blogs mais lidos em todo o Brasil, né? Dentro dos blogs que existem dentro do site, acho que o 3º ou 4º assim, mais lido do Brasil. Não é uma coincidência, né, que os blogueiros mais lidos eles sejam blogueiros vinculados às organizações tradicionais, né, às corporações de mídia. Eu busco escrever para um público formador de opinião sem partido ideológico. O blog, o meu é fundamentalmente interativo. A maior parte do conteúdo lá são ou comentários, posts de leitores, de comentaristas aí, ou conteúdos de outros locais que eles trazem e sugerem, né? Pelo menos, assim, durante 3 vezes por dia, eu estou postando novas notícias. O principal gerador de tráfego é o Facebook, né? O UOL, ele fica em home do UOL fica em segundo, depois você tem entrada direta, bookmarket, tipo, as pessoas entram direto que estava lá salvo no computador, depois Google e Twitter. Então é uma comunidade que ela, na verdade, espera aquele texto ele serve para um debate. As pessoas leem, mas elas sempre podem agregar algo àquilo que é construído, ainda mais quando é opinião. Então, eu coloco a notícia, aí eu já jogo no Facebook. E, às vezes, eu tenho mais comentários no Facebook do que no próprio blog, porque acabou migrando. Os blogueiros críticos à grande mídia, eu diria que é uma guerrilha, né? Eu gosto de comparar uma guerrilha. É uma guerrilha, né, que incomoda, né? Que incomoda. Se não incomodassem, eles simplesmente iriam ignorar, né, a existência desses blogueiros críticos, né? Mas eles não ignoram. Mas eu não faço militância. A militância, ela te constrange tanto quanto as limitações que os jornais fazem aos seus jornalistas hoje em dia, né? A militância, você fica preso à militância, você perde os seus críticos. Para mim, um blogueiro que mente não vai me interessar. Talvez se for literatura, mas aí se a literatura não tem a ver com mentira, tem a ver com ficção. Tem muitos blogs aí que são blogs profissionais de ataques, né? Está cheio de valência, claro, que xingo, agride, ameaço. Eu, por exemplo, já fui obrigado a fazer alguns boletins de ocorrência e tal. Se eu fosse montar um blog hoje, eu reduziria ao máximo a possibilidade de anonimato. Tem muitas vezes eu sei que fala, olha, eu sou fulano de tal, eu apreciava suas coisas, mas agora tentando passar por comentarista de carne e osso. O Twitter tem isso. O Twitter você tem hoje um conjunto de ataques. Quando você vai no cara que te atacou, ele tem 50 perfis que ele segue e tem 5 que seguem ele. Daí você olha, aquilo lá é fake, né? Cada um pode utilizar o estilo que melhor lhe aprover. Eu acho que melhor convier. Acho que isso é uma questão de estilo. O que não é uma questão de estilo é quando você mente, quando você utiliza de dados errados. Mas depois ela arca com as consequências se essa mentira causar danos a uma outra pessoa e ela foi processada por isso. A blogosfera é muito positiva porque ela ampliou o potencial de difusão de visões de mundo distintas. O campo da comunicação está muito mais fragmentado, então as pessoas elas vão passar a acessar cada vez mais esses blogs, compartilhar. Se ela não gostar de um blog específico, ela vai para outro blog, né? Todos os dias surgem blogs novos. Você tem aquele conjunto grande de opiniões, e desse conjunto de opiniões você dá opção para o leitor, não só para ouvir as opiniões e ter a sua, mas como manifestar a sua opinião, né? Não temos esse traquejo do debate político, mas eu acho que por pior que seja tudo isso, essa nojeira que tem nessa coisa, é melhor, é bom. Eu até fico satisfeito, pior se fosse o silêncio, porque o silêncio é a ditadura, que é o sonho desses blogueiros, é ter ditadura. O sonho deles é uma ditadura ao estilo Cuba.
que o blogueiro tem que tomar muito cuidado para ele não ser partidário, para ele não ter, eu falo da opinião, mas uma opinião responsável, né? Que você consiga demonstrar, mas você não pode ser leviano. E o que a gente percebe é que nessa blogosfera, nessa fase da blogosfera, a gente tem muitos blogs que são montados só para poder atacar as pessoas. E eu acho que esse tipo de blog, ele não é jornalístico, ele não é ético e não deve existir. Todo mundo que gosta do Nassif, isso aí, Nassif, legal, Nassif, valeu, Nassif. O Azenha, Azenha, bacana aí, ó, legal. Fica um negócio câmara de eco. Coturno noturno. É um negócio engraçado porque o cara, ele exalta a ditadura militar. Você organiza o pensamento de um lado, de uma posição diferente da minha e coloca aquilo de uma forma que eu possa entender e criticar. É melhor ser blogueiro sujo do que ser blogueiro limpinho, né? Do que ser blogueiro limpinho, né? Aquele blogueiro da grande mídia, né? É um jornalismo que em 2010 ele mostrou aí o uso da manipulação da informação do mesmo modo que a internet tem também. É uma guerra, o debate é assim, ele tem a visão dele, eu tenho a minha, ele fala segundo o que ele pensa, apresenta os dados e eu também. Tinham que ter muita responsabilidade sobre o que eles escrevem, porque muita gente lê e se influencia pelo que eles fazem. Eles mandam mensagem, eles meio que acham que vocês são donos da gente e você fica meio refém.